Falando em metodologia, se trata então de um estudo descritivo transversal, estudo esse então, comumente utilizado para medir a ocorrência, descrever a distribuição das doenças, identificar razões de prevalência, e foi desenvolvida com dados da região sudeste do Brasil, no período de setembro a dezembro de 2010. A população de referência para esse estudo ela foi composta por homens e mulheres adultos com idades entre 35 e 44 anos, residentes na área urbana de uma grande cidade do sudeste brasileiro, e foi excluída então a população rural desse estudo porque cerca de 96,9% da população vive em áreas urbanas. E o N amostral foi de 749 pessoas, e o índice usado para avaliação periodontal foi o CPI, que é o índice periodontal comunitário. A seleção dessa faixa etária foi baseada nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é a faixa etária que é indicada para os levantamentos epidemiológicos que avaliam a saúde bucal dos adultos. Foram avaliados adultos nessa faixa etária, dos 35 aos 44 anos, presentes nos domicílios sorteados no momento da entrevista e do exame que concordassem em participar do estudo. A coleta dos dados foi, então, domiciliar, e a seleção da amostra foi baseada nos critérios adotados pelo projeto SB Brasil e nas condições de saúde bucal da população brasileira. O cálculo do tamanho da amostra foi realizado utilizando a equação proposta. Vou confessar para vocês que eu não encontrei muita coisa na internet referente a isso, eu só estava em inglês num livro e aí por isso eu me abstive de pesquisar, mas foi usado então para estimar a prevalência da doença, né? Um cálculo da amostra que fosse equivalente, que desse para avaliar a prevalência da doença nessa população. Os parâmetros para comparação utilizados foram a prevalência da doença periodontal na população adulta brasileira, nessa faixa etária, que é em torno de 34,6%, o nível de significância de 5% e a margem de erro de 20%. Nesse estudo, a técnica usada para definir a amostra, ou quem deveria participar do estudo, foi a amostragem probabilística por conglomerado por estágio. É um método probabilístico em que a população é dividida em grupos ou conglomerados, que a gente pode observar então nessa imagenzinha aqui, que seria um conglomerado, com base em sua localização geográfica, né? Então, vamos dizer que esse aqui é o mapa da cidade, os conglomerados seriam esses aqui, que seriam escolhidos para participar, que é o primeiro estágio, que é a seleção aleatória dos conglomerados, né, sorteados, e a segunda fase então, é a segunda estágio, a seleção aleatória dos elementos, né, das pessoas para participar, porque nem todas as pessoas de cada conglomerado participam do estudo. Como eu falei, então, na sequência, uma amostra aleatória de cada grupo é selecionada para pesquisa, né, sorteados. Os estágios dessa seleção se referem às localizações de cada unidade amostral, e as imagens tentam ilustrar como ocorre essa etapa do estudo. Foram incluídos na amostra adultos de ambos os sexos, com idades então entre 35 e 44 anos, como eu já falei anteriormente, que estavam presentes nos domicílios sorteados no momento da entrevista e do exame e que concordassem em participar do estudo. Se utilizou a amostra por conglomerado em 3 estágios, com unidades amostrais primárias, secundárias e terciárias, né? Então, são essas os 3 estágios das unidades amostrais. As unidades primárias, então, eram os setores censitários, um exemplo na figura aqui, delimitada, então, por linhas amarelas. É formado por grupos de domicílios, que é uma espécie de delimitação. Isso aqui eu tirei do meu manual do licenciador do ano passado. E aí a gente pode observar que dá em torno de 300 domicílios por setor censitário, mas que pode variar dependendo da densidade demográfica de cada setor. As unidades secundárias, então, são
umas 58 quadras. E aí foram selecionados então 58 quadros para participar. Então, primeiramente, nas unidades primárias, foram setores censitários, desculpa, eu esqueci de falar, que então, gente, não sei se está bugando para vocês também. Então, foram sorteados 10 setores censitários, que as unidades primárias são 10 setores censitários, e as unidades secundárias, então, são 58 quadras dentro desses setores censitários. E as unidades terciárias foram, então, sorteadas aleatoriamente, assim, quadras e domicílios, que é a terceira parte da etapa amostral, que é o estágio terciário, para fazer reposição quando necessário, né, até que se atingisse o número necessário de pessoas para participar da amostra, conforme o cálculo que a gente viu recém. Por estágio foi adotada a correção de efeito de desenho. O tamanho do efeito é uma medida para identificar o tamanho da diferença entre os grupos, ou nesse caso, os estágios avaliados, os conglomerados, né? E a correção do efeito do desenho é o cálculo realizado para entender essa diferença. O resultado do dito cálculo foi 2, que foi o maior possível, e, portanto, o tamanho da amostra final é multiplicado por 2. O efeito do desenho, a correção do efeito do desenho, é o recurso usado para medir o efeito do plano amostral na variância média das estimativas. Então, esse procedimento rendeu um tamanho de amostra de 832 indivíduos, mas que puderam ser usados os dados para participação do do estudo foram somente 743 pessoas por alguns critérios de exclusão. E dentre então, foram excluídas 21 pessoas, uma pessoa se recusou a participar, 17 pessoas estavam acamadas, 20 pessoas então, não tinham capacidade de responder as perguntas do questionário por falta de compreensão, lembrando que esse é o questionário socioeconômico que foi auto-preenchido pelos participantes do estudo. Outro critério de exclusão, então, foi não estar em casa durante as 3 tentativas de contato. E assim a amostra ficou com 753 pessoas, uma perda total de 10,7%. A coleta dos dados foi obtida no ano de 2010. Os dados obtidos foram a partir de entrevistas e exames clínicos realizados por dentistas treinados, né, com taxas de confiabilidade de 86% e 88%. Os examinadores foram devidamente paramentados, utilizando espelho bucal, sonda milimetrada e compressas de gaze para realizar o exame clínico. Foram analisadas as seguintes características socioeconômicas: a idade, então, de 35 a 39 anos e 40 a 44 anos, sexo masculino e feminino, cor, altura ferida, branco, pardo, preto e outro, estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado, renda familiar, menor ou igual a R$300, renda familiar per capita, no caso, né? Menor ou igual a R$300 e maior de R$300, e nível de escolaridade, né? De analfabeto, 8 anos de estudo, 9 a 12 anos de estudo e mais de 12 anos de estudo. A construção, então, do banco de dados e as análises estatísticas elas foram realizadas no programa SPSS, na versão 19. Foi realizada uma análise descritiva de todas as variáveis do estudo e, após essa análise, os pesquisadores eles exploraram as relações entre a doença periodontal e as características socioeconômicas e demográficas usando a análise de correspondência múltipla. A análise de correspondência múltipla é uma técnica estatística usada para avaliar dados expostos por categorias, né, que a gente elencou as categorias. E a relação entre esses dados, ela é muito utilizada nos estudos socioeconômicos por conseguir avaliar e classificar os indivíduos em cor, renda, educação, e entender a interferência desses fatores na vida dos indivíduos e a relação das interferências com os objetos de estudo, que no caso do estudo em questão são os determinantes sociais da saúde e a doença periodontal em adultos brasileiros. Na imagem a gente pode observar o mapa, né, que foi obtido depois do estudo, é o mapa de correspondência em que a gente identifica os 3 grupos,
que já vão ser identificados as variáveis avaliadas em cada indivíduo a fim de associar e correlacionar as características prenatais com as socioeconômicas.